Ouça, salve, salve. Vou fazer um recap aqui do UFC. Muito bom, inclusive. Porra, só lutão, filho. Só lutão. A gente acho que ficou 6-4, né, nesse evento. Eu errei as últimas três lutas. E eu errei a luta do Kelvin Gastelum com o Vicente Luque. Que eu achei que o Vicente Luque tava washed, tá ligado? Mas aparentemente, filho, o cara é um fluke machine, velho. Não tem jeito. Charles Hadj e Francisco Prado. Uma luta mais chata do que mais, né? Achei que ia ser uma luta mais. Não foi chata, foi legal a luta, mas achei que ia ser mais ativa. Francisco Prado, parceiro treino do Moicano, mas, velho, zero wrestling foi quedado milhares de vezes. Então, receita pro desastre, né? Basicamente. Então, Charles Hadj. Aí, Kevin Gastelum e Vicente Luque. Eu achei que por causa do fato do Kevin Gastelum ter um queixão foda, ele não ia tomar um knockdown. Mas ele tomou um puta do knockdown do Vicente Luque, velho, tá ligado? Um puta do knockdown do Vicente Luque. E aí, velho, quando a massa anaconda ali, filho, esqueça tudo, beleza? Esqueça tudo. Ninguém sai daquilo ali. Quem é o próximo pro Vicente? Velho, não sei. Difícil dizer. Porque, querendo ou não, os dois estão numa fase ruim, né? Então, acho que ganhando do Kevin Gastelum, ele fica meio que neutro. Ele não fica numa posição muito boa. Talvez alguma outra pessoa fora do top 15 ali, do peso médio, não sei exatamente quem. Mas é isso. E pro Kevin Gastelum, velho, dieta, tá ligado? Porque, velho, pelo amor de Deus, aquela barrigona com aquelas perninhas de cambito, filho, não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma, beleza? Card preliminar, começar por baixo. Tatiana Soares, Lupe Godinez, acertei também. Foi o que eu falei, né? Tatiana Soares só é uma wrestler muito superior. Foi o que eu falei no vídeo, tipo, tem certas mulheres nessa categoria que elas são só melhores. Tipo, elas só têm atributos que são melhores que as outras garotas. Então, elas acabam ganhando justamente por causa disso. Elas são muito superiores. Então, é isso. Então, é isso. Foi exatamente o prognóstico que eu tinha dado. Ela era muito superior no wrestling e isso acabou carregando ela a luta inteira. Matheus Gamrot e Esteban Revovic. Velho, eu achei que essa luta ia ser uma masterclass do Matheus Gamrot, mas ele ia ficar, tipo, amarrando por 3 rounds, que ele sempre faz com os prospectos. Mas foi mais que isso, velho. Ele jogou no chão, fácil, ganhou as trocações em pé, com extrema tranquilidade. Eu achei que ele ia ganhar de qualquer jeito, porque ele não é ruim em pé, ele só é assustado, que nem eu falei no meu vídeo de análise, né? E, velho, simplesmente ganhou em pé e ganhou no chão. Não tem muito o que dizer, não. O argentino fez absolutamente porra nenhuma com essa luta. Qual que é o próximo Matheus Gamrot? Cara, realisticamente eles vão dar mais algum prospecto pra ele, tá ligado? Porque o Matheus Gamrot é o único cara que só luta pra trás no ranking, mano. O cara nunca luta pra frente. Quando luta é Charles Oliveira no Short Norris. Então a realidade, velho, os fatos é que ele vai lutar pra trás de novo no ranking, vai lutar contra algum top 12, 13, 14, 15 ali. Essa que é a verdade, não tem muito o que dizer, tá ligado? O nego o UFC não quer dar luta boa pro Matheus Gamrot e vai continuar dessa maneira. Kevin Holland versus Randy Brown. Cara, exatamente o que eu achei que seria essa luta. Eu falei que o Kevin Holland é uma versão melhorada do Randy Brown. Por quê? Porque ele é mais técnico? Porque ele tem mais habilidades? Cara, não, porque ele tem um queixo muito melhor que o Randy Brown, tá ligado? E essa luta foi basicamente isso. Óbvio que o Kevin Holland teve muito mais volume e acabou cansando o Randy Brown. Só que o Kevin Holland, ele machucava o Randy Brown e o Randy Brown dava umas porradas que machucava, mas não era o suficiente pra tirar o Kevin Holland da luta. Então, porra, o Kevin Holland basicamente, que nem eu falei lá na live do Calvo, deu queixo diff no Randy Brown, filho. Tem mistério, deu literalmente queixo diff no cara. Patrício Pitbull versus Aaron Pico. Aqui foi onde eu errei. Eu achei que se o Patrício Pitbull ganhasse, seria da decisão. E se o Aaron Pico ganhasse, seria por nocaute, tá ligado? Porque na minha previsão, eu falei que o Aaron Pico, ele é muito bom de striking, ele é muito explosivo, só que ele vai pra frente com a cara pra cima, tá ligado? Tanto que a gente até fez uma análise do cartel dele, e ele só perde por nocaute no primeiro round, e ele só ganha por nocaute no primeiro e segundo round, tá ligado? E, velho, a gente viu um Aaron Pico totalmente diferente, tá ligado? Um Aaron Pico totalmente diferente. A gente viu um Aaron Pico calmo, nenhum momento ele foi pra frente nem maluco, ele quase nocauteou o Pitbull diversas vezes, e nenhuma vez ele foi louco pra finalização. Ele dava umas sequências de 3, 4 socos, depois ele voltava na distância, o direto dele tava conectando muito bem. No começo, o Patrício Pitbull tava ganhando, eu achei que ia ser exatamente como eu falei, o Patrício Pitbull melhor na distância, só que quando o Aaron Pico começou a ganhar confiança, velho, a luta foi basicamente só dele, não teve nenhum momento que o Patrício Pitbull se encontrou na luta, misturou bem os takedowns ali, e velho, é isso, dominou o cara, foram 2 rounds ali, segundo e terceiro round de puro espancamento. Quem que é o próximo para um pico? Cara, qualquer um. Na minha opinião, ele ganhou do Pitbull que tá vindo de vitória, beleza? Então, cara, sinceramente, dependendo do que eles quiserem fazer, eu acho que o Aaron Pico vai querer pegar uma rota mais devagar. Acho que ele vai querer pegar uma rota mais devagar. Mas talvez contra quem perder entre o Zalal e o Aljamain Sterling seja uma boa luta para um pico. Seja uma ótima luta para ele, porque 2 grapplers, 2 caras que... Quer dizer, não 2 grapplers, né? O Zalal não é grappler, mas ele tem um grappling bom. 2 caras muito bons, 2 caras com... O Zalal não tem tanto nome, mas o Aljamain Sterling tem nome. Então são pessoas ali pra ele testar o jogo dele, né? Ele lutar talvez contra um grappler, um wrestler ali, seria bom pra ele se estabelecer melhor na divisão. E aí depois disso, velho, top 5, dentro do top 5 ali e cinturão, não tem jeito. Cub Swanson, Nate Lane, eu falei Cub Swanson. Eu achei que essa luta seria muito mais 50-50 do que eu imaginava, porque, assim como eu tinha dito também com o Iago na live, são 2 caras muito porradeiros, tá ligado? E eu falei que o Cub Swanson ia ganhar, porque ele
apesar dele estar mais velho, ele sempre foi muito mais porradeiro, sempre foi muito melhor do que o Nate Landwehr. Nate Landwehr nunca foi bom, entre aspas, mas o Cub Swanson já foi bom alguma vez na carreira dele. Então eu apostei nisso e foi exatamente isso. O cara tava com sangue no jogo, motivado. Aposentou, né? Então, próximo não tem, né? Próximo é casa, aproveitar a família, os filhos. E o próximo pro Nate Landwehr, velho, não sei, mano. Talvez aposentar também, mano. Toda honestidade. Porque, velho, não tem como, tá ligado? Não tem como. Ele simplesmente não. Eu não sei o que aconteceu nessa luta. O cara simplesmente não deu soco. Porque esses 15 aí, fi, foram soco imaginário, tá ligado? Da imaginação do Nate The Train. Porque ele realmente não bateu no cara, velho. Simplesmente não bateu no cara. Dominic Reyes, Johnny Walker também piquei o Dominic Reyes. Quando tava chegando perto da luta, eu mudei de opinião e escolhi o Johnny Walker. Mas acabei escolhendo o Dominic Reyes no vídeo. Então é isso aí, né? Meu pick foi esse. Cara, sinceramente, eu nem sei quem ganhou essa luta, velho. Porque foi uma luta tão chata. Eu dei primeiro round pro Johnny Walker. Achei que ele ganhou por causa do chute. Mas segundo round muito parelho. Terceiro round muito parelho. Então não sei se foi roubo, não sei se não foi roubo. Eu achei que sairia um nocaute. Não porque, tipo, eles iam cair na porrada, mas é porque eles têm um queixo de vidro. Mas o que aconteceu foi que dois caras com queixo de vidro, os dois ficaram com medo de ser nocauteado, tá ligado? Essa aqui é a mais pura verdade. O Johnny Walker vindo de vitória, mas o Dominic Reyes vindo de derrota por nocaute. Tava muito acuado. Eu falei que o Dominic Reyes ele era melhor no counter-striking. Isso aí é um fato, né? E aí foi nesse momento que ele pegou melhor o Johnny Walker, né? Ele tava pegando bem. Quando ele ia pra frente, às vezes ele encontrava algumas coisas que ele não gostaria de encontrar. Mas é isso. É isso. Quem é o próximo Dominic Reyes? Cara, eu não sei quanto que uma luta contra o Johnny Walker te qualifica. Mas levando em consideração que o Carlos Zuber acabou de nocautear o Jiri Prochazka, talvez uma luta contra alguém mais dentro ali do ranking, né? Porque, velho, o cara virou campeão, né? O único cara que perdeu aí nas últimas lutas virou campeão. Então eu acho que isso categoriza ele pra uma luta decente. Tá ligado? Uma luta decente no top 5. Agora, contra quem? Talvez o Azamat. O Azamat tá vindo de derrota, foi nocauteado. Talvez o Dominic Reyes e o Azamat seja uma luta interessante. Apesar de que eu acho que não é uma luta nem um pouco boa pro Dominic Reyes, né? Mas acho que é uma luta que pode acontecer aí. Cara, essa luta aqui me deixou em choque, tá ligado? Porque eu realmente achei que o Curtis Blades... Não porque eu achei que o Josh Rocket era ruim, beleza? Eu vi a última luta dele, ele lutou contra o cara que não é bom. Ele cansou, não conseguiu nocautear. Ele basicamente nocauteou formando a hora, porque o cara não queria mais lutar. Então eu achei que esse Josh Rocket realmente era ruim. E eu escolhi o Curtis Blades porque, velho, o Curtis Blades, cara, ele é tipo o Neil Magny. Ele é o cara testado, ele já lutou contra todo mundo. E, velho, ele tem performances boas contra prospectos, tá ligado? Nocauteou o Jailton Almeida. Ele é um cara que ele se dá bem. Ele ganhou contra aquele outro russo lá, que eu esqueci o nome agora. Então ele é um cara que... Ele é um cara cascudo, tá ligado? Ele sabe ganhar a luta. E, velho, o Josh Rocket veio com a estratégia que pra mim é perfeito, que é pressionar o Curtis Blades. O Curtis Blades ele não é bom quando ele tá sendo pressionado, tá ligado? Ele não é um cara que é muito brigador. Ele brigou pra caralho nessa luta, foi guerreiro pra cacete, mas ele não é um cara muito brigador, naturalmente. Ele não tem um queixo muito bom. Então o Josh Rocket veio na pressão. Tipo assim, achei que ia nocautear nos primeiros 2 minutos, mas cansou pra caralho. Eu falei, velho, fudeu, agora o Curtis Blades vai nocautear. E não, velho, o mesmo cansado do Josh Rocket ele conseguia desviar ali. E nas horas que importava ele explodia, assim, tá ligado? E dava os ataques que importavam. Então, velho, uma performance muito impressionante do Josh Rocket. Muito impressionante, mostrou que tem coração pra caralho. E é isso, velho. Agora quem é o próximo, a gente já sabe, né? Mas anunciaram o Derek Lewis versus Josh Rocket na Casa Branca. Então, velho, eu acho que essa luta aí o Josh Rocket vai ganhar, beleza? O cara tem queixo, mano. E o cara é rápido, tá ligado? E o Derek Lewis, ele só capitaliza no erro dos outros, tá ligado? Eu não sei se o Josh Rocket vai fazer o mesmo jogo que ele fez contra o Curtis Blades com o Derek Lewis. Provavelmente vai pra fazer wrestling. Análise preliminar, talvez o Josh Rocket leve, beleza? Azamat Muzarkanov versus Paulo Costa, velho. Que performance, vai tomar no cu do Borrachinha, tá? Que performance do Borrachinha. Eu achei que o Borrachinha não ia conseguir ficar 3 rounds na distância contra o Muzarkanov. Eu achei que ele não ia conseguir ficar 3 rounds na distância com o Muzarkanov. E eu achei que a minha predição tava se tornando realidade no segundo round. Porque no segundo round, ele começou a encontrar a mão, tava acertando tudo, jogou o Borrachinha contra a grade. Só que ele emocionou pra caralho, e aí o Borrachinha acertou um cruzadão de encontro ali nele. E, velho, o cara caiu fudido, tá ligado? Fudidaço no segundo round, conseguiu sobreviver. Terceiro round já tava morto, tava cansado, tava sem gás. Fudido, e o Borrachinha tava acertando todos os chutes, velho. É uma arma que ele tem muito boa. E é isso, mano. Eu tava até falando na live, mano. É só chutar na cabeça. Foi exatamente isso. Só chupar murchos na cabeça e nocaute. Quem que é o próximo pro Borrachinha? Cara, talvez ele lute contra o Ankalaev, beleza? Tô achando que ele vai lutar contra o Ankalaev, ele acabou de perder. Carlos Zuber campeão. Se o Carlos Zuber não conseguir voltar, porque ele fudeu o joelho, provavelmente vai ser o Ankalaev, tá? Provavelmente vai ser o Ankalaev. E quem que ganha essa luta, velho? Difícil dizer. Difícil dizer, porque o Ankalaev é um cara muito mais comedido. Ele é um cara que ele se dá bem na distância, tá ligado? Ele é bom, ele checa bem o chute. Na real não, né? Chute checa porra nenhuma. Ele se fudeu contra o Poatan e contra o Jan Blachowicz. Então, não sei. Análise preliminar essa é bem difícil. Eu teria que parar pra pensar. Porque agora no final da carreira o que tá carregando o Borrachinha são os chutes dele, velho. E os cruzados de encontro. Direto de encontro. Direto de encontro dele que ele spamou contra o Kopylov. Então, talvez seja uma luta que vamos ver. Porque o Ankalaev gosta de ir pra frente. Então veremos. E...
cara, eu não vou nem prolongar muito aqui nessa luta. Na minha análise, eu falei que esse tipo de cara, esse tipo de lutador, o Jiri tem problema contra esse tipo de lutador, beleza? Que é o cara que espera, é calmo e contra-ataca. O Jiri sempre tem problema com esse tipo de cara. Ele se fudeu no primeiro round contra o Rakid. E é quando o cara é paciente, ele inicia, e ele sempre inicia exposto pra caralho, tá ligado? O Carlos Zuberg machucou o joelho, fudeu o joelho, e o cara quis farmar a aura, mano, tá ligado? Quis farmar a aura, assim. O autismo do Jiri, ele carregou o Jiri por muito tempo, beleza? Ele carregou o Jiri por muito tempo, mas agora foi a primeira vez que eu vi o poder do autismo ir contra alguém, e nesse caso foi contra o Jiri. O cara tentou farmar a aura ali, tá ligado? Mas, tipo assim, eu entendo que é a convicção do cara, né? Tentou farmar e simplesmente foi jantado no cruzado esquerda, mano, tá ligado? Inclusive na live eu falei também, cara, o Carlos Zuber, ele só tem esse cruzado esquerda. Ele só tem esse cruzado esquerda. Ele pega todo mundo com esse cruzado, é muito rápido. Mas ele só tem isso, tá ligado? É só o Jiri ficar esperto com isso. E dá até pra ver que quando ele dá o jab pra tentar pegar o Carlos, ele dá um jab meio que tentando voltar, tá ligado? Mas, velho, não foi rápido o suficiente. O Carlos pegou na ponta do queixo do Jiri, velho. O Jiri caiu morto, bro. Caiu morto, tá ligado? Esse mês caiu morto. Qual que é o próximo pro Carlos, velho? Fisioterapia, melhorar esse joelho. Se não tivesse fisioterapia, eu falaria Paulo Borrachinha, beleza? Foda-se o Ankalaev, ia ser Paulo Borrachinha versus Carlos Zuberg. Como provavelmente ele vai ter que ficar um tempo fora, talvez eles façam um cinturão interino, Ankalaev e Paulo Borrachinha, é o que eu tô achando. Eu acho que ele pode ter essa possibilidade. É isso, acho que a gente acertou 6, eu errei essa, 1, 2, 3, essas 3, acertei essas duas, 3, 2, errei 4, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5 e 6, 5. Então 6, 5. Uma bosta, em comparação com o último card, que eu acertei basicamente todos. Mas muita luta inesperada, né, velho? Muita luta inesperada, tá ligado? Muita luta inesperada nesse card. Teve muita luta que o outcome foi totalmente inesperado. Por exemplo, Kurt Blade e Josh Hawkins. Caralho, velho. Quem diria, velho, que o Josh Hawkins seria bom nesse nível? Eu tava vendo as odds, elas estavam parelhas, eu não tava entendendo, mas realmente, caralho, me impressionou muito essa luta. Azamat Musakalov e Paulo Costa. Era uma das coisas que achei que podia ter acontecido, mas não por nocaute. Eu não achei que o Paulo Costa ia conseguir ganhar por nocaute. Mas foi uma luta que eu também tava bem, não sabia quem escolher. E essa aqui também, né? Acho que essas duas lutas foram que eu, infelizmente, só escolhi errado. Mas no card preliminar acertei basicamente todas. Essa aqui me impressionou muito, o Aaron Pico. Impressionou muito. Eu achei que seria uma luta que o Patrício Pitbull ia ganhar. Não com tranquilidade, lógico que meu outro prognóstico era ele ser nocauteado. Mas achei que era uma luta que ele ia ganhar. Kevin Gastelum e Vicente Luque pode acontecer do Vicente Luque te dar uma porrada, tu cair e ser guilhotinado, né? Então é isso. Deixa o like, comenta e é isso. Os